Queridos irmãos, estamos no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Estamos apenas no início do ano litúrgico, do ano C, portanto, o ano em que, nos domingos, nos acompanhará São Lucas Evangelista. Na semana passada, líamos o final do capítulo 4. Na anterior, líamos o começo, a parte posterior às tentações de Jesus, que nós leremos no primeiro domingo da Quaresma. E nesse início do capítulo 5, Jesus vai para a região da Galileia. No capítulo 4, ele estava em Nazaré. Líamos domingo passado que, diante de toda a grandiosidade da pregação de Jesus Cristo, os seus conterrâneos não o acolheram, pelo contrário, quiseram até matá-lo. Ele vai embora e vai para a região do Lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades. Ali Jesus estabelece como que a base do seu ministério. Ele permanece ali a maior parte do tempo do seu ministério, especificamente na cidadezinha de Cafarnaum, que era o lugar onde residia São Pedro e sua família. A razão para isso é porque aquela era uma região muito estratégica. Estava entre o norte e o sul de Israel, era uma região muito bonita, até hoje é, muito viva. As águas do Mar da Galileia dão uma vitalidade muito grande para aquela terra que é, em geral, bastante seca. E por isso é uma região muito gostosa, muito bonita de se viver. Uma região de passagem. Uma região, portanto, que para quem quer pregar, num tempo em que não havia mídias, era uma região muito favorável, porque as pessoas circulavam e, portanto, a mensagem se espalhava com bastante facilidade. E São Lucas nos diz que a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Que fome, que sede. Eles estavam apenas apinhados, por assim dizer, mas estavam como que lançando-se sobre Cristo. Estavam como que apertando para dentro da água. Por quê? O seu desejo era grande de escutar a palavra. Como diziam os profetas, da parte de Deus, haverá um dia em que enviarei não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de escutar a minha palavra. Que é o sinal mais distintivo de que alguém está profundamente tocado pelo Espírito Santo. Ou seja, a manifestação mais clara do Espírito Santo não é quando a pessoa chora, pula, sente arrepios, treme. Mas é, sobretudo, quando ela tem um desejo profundo no seu coração de escutar a palavra, de ouvir Deus falar, de deixar o seu coração aberto para que a voz do Senhor possa erguer-se em seu coração. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem, depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Jesus
não se conforma ao ver uma barca parada. Ele é aquele que nos deu todos os nossos talentos. E Ele não se conforma ao nos ver enterrando-os, deixando de usá-los. Ele não quer que nós deixemos os nossos dons, as nossas qualidades, as nossas habilidades, as capacitações que Ele nos deu inoperantes. Pelo contrário. Ao ver a nossa vida parada, Ele diz, não, eu quero subir aí. Eu quero subir. E Ele sobe. E Ele vem sobre nós. Às vezes nós já desistimos, como os apóstolos. Estavam lavando as redes, já não queriam mais pescar, já tinham, por assim dizer, largado mão da pescaria. Mas não, Ele diz, eu quero subir. Ele sobe. Na verdade, Ele sobe sem pedir. E pede para que afastem a barca da margem. É bonito isso, porque no capítulo 4, Jesus estava pregando na sinagoga. Agora, Jesus vai para a margem do lago de Genezaré. Ou seja, Ele vai para o lugar de quem está marginalizado, literalmente. Mas Ele não se conforma com isso. Ele vai para mais longe ainda. Ele diz, afastem a barca da margem. Ou seja, Ele quer ir realmente aonde estão os últimos, como que na direção oposta de quem está dentro. Jesus é o protótipo dessa igreja que sai. Ele é aquele que vem do Pai para nós e que nos faz abraçar o seu ide para o mundo inteiro. Ide, levai o evangelho a toda criatura. Ide. Este mar, que é o símbolo do mundo, é o lugar aonde o apóstolo vai levar a sua palavra. Ide. Ele nos faz abraçar a sua missão, a fim de que nós não estejamos circunscritos a nenhum lugar fechado. E ali, daquela barca que parecia já inútil, Jesus ensina. Ele é um mestre que ensina. No primeiro milênio, os cristãos eram apaixonados por essa imagem de Jesus mestre. Jesus que está ensinando. Hoje em dia, não é muito comum nós vermos um encanto por Jesus mestre. Porque as pessoas não querem aprender muito, elas querem soluções rápidas. Elas querem um técnico. Elas querem Jesus médico, Jesus engenheiro, Jesus economista, Jesus adivinho, Jesus especialista em marketing. Os primeiros cristãos não. Eles queriam ouvir. Ora, quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Jesus quer ir mais longe ainda, mas, sobretudo, Ele diz àqueles homens, àqueles pescadores, voltem a pescar. Vamos começar de novo. É claro que aqui, São Lucas está, primeiro, nos mostrando Jesus que ensina com a palavra. E agora, Jesus que ensina com a ação. Ele continua ensinando, ele está nos dizendo algo, mas é como uma parábola viva. Todo o acontecimento é instrutivo.
Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Em latim, que traduz de um modo um pouco mais preciso a expressão grega, in verbo tuo domine laxabo retes. Na tua palavra, Senhor, na tua palavra vou lançar as redes. É bonita essa expressão, porque São Pedro contrapõe dois cenários. Primeiro, nós que somos pescadores experientes, que sabemos como se comportam os peixes, que entendemos que a noite é o melhor momento para pescar, passamos a noite inteira pescando e nada conseguimos apanhar. Mas agora, durante o dia, no momento desfavorável, quando tudo já não coopera mais com isso, quando já estamos desistindo do trabalho, quando já lavamos as redes, quando já, mais uma vez, atracamos os nossos barcos, apenas pela tua palavra, na tua palavra, dentro da tua palavra, apoiados na tua palavra, ou melhor, estacionados na tua palavra, atracados na tua palavra, nesse novo ambiente da tua palavra, nós vamos lançar as redes. É a fé. A pregação produz a fé. Como diz São Paulo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus prega, isso produz fé no coração daqueles homens. E eles dizem, já não é mais de acordo com aquilo que é circunstancialmente favorável, é na tua palavra. Na tua palavra, eu lanço a rede. Ela é o meu novo ambiente. Ela é a minha nova circunstância. Porque a fé vive da palavra. A fé respira a palavra. E como é difícil isso? Porque quando nós somos humanos e carnais, nós vivemos das circunstâncias. Então, por exemplo, um diagnóstico médico já nos deixa em pânico. Um advogado que nos dá uma ligação um pouco negativa já nos deixa deprimidos. Uma má notícia vinda do patrão ou do dono da nossa empresa já mexe com as nossas estruturas. Tudo nos abala. Porque o ambiente exterior, o ambiente dos sentidos, o ambiente das circunstâncias, parece se impor sobre nós com uma força decisiva. Ao contrário, quando o nosso contexto é a palavra, quando o nosso ambiente é a palavra, somos nós que impomos, por assim dizer, às circunstâncias, a força, a virtude que a palavra tem. Como diz São Paulo, sei viver na escassez, sei viver na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sou abalado. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Mesmo que tudo pareça desfavorável, eu não vou parar de lutar. Eu vou lançar as redes mais uma vez. Eu vou recomeçar quantas vezes for necessário. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. E então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. O resultado é extraordinário. É uma pesca milagrosa. Mas não é apenas uma pesca milagrosa. Uma pesca de peixe, que como nós vamos ver no final, significa homem.
é símbolo de almas, é símbolo de vidas, é símbolo da multidão daqueles que escutam a palavra. Mas é mais do que isso. É uma multidão de gente que rasga as redes. É uma multidão de gente que obriga Pedro a chamar o outro barco de Tiago e João. É tanta multidão que as duas barcas quase afundam. Ou seja, quando a virtude de Deus age, Ele rasga as estruturas. Ele bagunça com aquilo que nós organizamos. Ele quebra todos os nossos protocolos. Deus é exuberante, é vivo, é atuante. Aonde Ele chega, tem liberdade. Ele quebra o espírito de controle. Não existe monopólio no Evangelho, porque o vento sopra onde quer. Aonde Deus fala é vida que chega, é pessoa que se encontra, é graça que se derrama, e é todo tipo de peixe que se aproxima. Não é uma pesca seletiva, é uma pesca que vem por um impulso interior da graça. Quem chega entra, e quem entra rasga tudo, e afunda tudo, e faz todas as coisas acontecerem de acordo com a extravagância de um Deus que é perdoador, que é misericordioso, que é dadivoso, que é bondoso, que é gracioso. Nós dissemos na oração coleta da missa que nós só confiamos na graça de Deus, e que coisa linda isso. Nem sempre nós que somos homens de igreja entendemos essa maravilha da graça de Deus. Por quê? Nem sempre nós sabemos lidar com esses tempos de avivamento, em que Deus chega e bagunça aquilo que a gente organizou. Nós gostamos de tudo muito planificado, muito estruturado, muito estabelecido dentro de cânones definidos, delimitados. Nós queremos tudo sempre do mesmo jeito. Nós estabelecemos pautas, regras, linhas, margens. Então chega a graça e diz: é tudo do meu jeito. Vem quem vier, do jeito que estiver, vamos rasgar a rede, vamos afundar a barca, vamos chamar a barca do outro lado. É bonito isso, porque os pais da igreja entendiam que essa outra barca é a chamada igreja dos pagãos. A primeira barca é a igreja dos judeus, porque o evangelho, em primeiro lugar, foi destinado aos judeus. Mas a graça foi tão grande em Cristo que todos os povos são reconciliados. Então, vem a segunda barca, que é a igreja dos pagãos, da qual nós fazemos parte. Em todo caso, as duas barcas quase afundam. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Ou seja, quando nós vemos a graça se manifestando de modo tão maravilhoso, esta é a hora em que nós mais percebemos que nós somos todos pecadores, segundo o dizer de São Paulo. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. É assim. Nós todos somos miseráveis. Quando nós vemos Deus justificando o pecador, salvando aqui, trazendo conversão ali, comovendo acolá, espalhando misericórdia, graça, bondade. Se nós temos fé, se a nossa alma está aberta, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, eu não sou nada, eu sou apenas um homem pecador. E este é o momento da graça. É o momento em que Deus nos toca. Como na primeira leitura, Isaías viu todo aquele cenário maravilhoso e disse: ai de mim, sou homem de lábios impuros. Então um serafim toma
com a tenaz, a brasa do altar e toca a sua boca. Ou seja, aquele que confessar Jesus como Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo, de São Paulo. Quando o Evangelho toca a nossa boca, nós somos purificados. Mas isso acontece toda vez que nós nos prostramos e dizemos: Senhor, eu sou um homem pecador. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo para trás. Eles também foram pescados. Jesus os ensinou a evangelizar. E hoje Ele quer nos ensinar também. Nós precisamos, com o coração atento à sua palavra, escutar a sua voz e deixar que a operação do Evangelho nos transforme completamente pelo poder da sua ressurreição. Na segunda leitura, São Paulo nos dá o núcleo da fé da igreja. O núcleo, que é aquilo que é absolutamente inegociável. Quando ele diz: o que vos transmiti, em primeiro lugar, foi aquilo que eu mesmo tinha recebido. É o núcleo da tradição, da transmissão. Isso aqui que é tradição na igreja. Isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, apareceu, depois a este e aquele. Esse é o núcleo. É o núcleo da fé. Essa fé que Cristo Jesus, por nós, morreu e ressuscitou, que é Ele que nos salva, que é Ele que nos justifica, é o que nos faz levantar todos os dias de manhã e dizer: Senhor, mais uma vez, eu vou lançar as redes, não por minha causa, mas por causa da Tua palavra, que purifica os meus lábios e me faz confessar a fé no Teu nome. Que isso, queridos irmãos, possa cada dia queimar dentro do nosso coração. E então, o Evangelho do Reino de Deus será cada dia mais verdadeiro para nós, e nós seremos ao mesmo tempo peixes e pescadores que caímos na rede de Cristo para sairmos dela a fim de irmos até aonde não alcançam mais as margens, a fim de que nas profundidades nós possamos encontrar outros e outros que possam conosco aderir ao mesmo Evangelho.